Então, como é habitual, eu vou começar por contar uma pequena historiazinha enquanto as pessoas entram e não entram. A história que eu escolhi para o tema de hoje é uma história relacionada com o jejum, ok? E é a história de um dos naturopatas mais conhecidos, que é o Arnold Ehret. Ele é muito conhecido pela dieta sem muco, ok? E também por ser considerado por muita gente o pai da naturopatia. Então, qual é a história do Arnold Ehret com o jejum e que foi assim que ele também começou a promover? Ele, mais ou menos aí nos seus 30, 40 anos, começou a ter bastantes problemas físicos, ok? Começou a ter bastantes dores, que não conseguia estar bem, e as dores eram tantas, que ele decidiu suicidar-se. Mas como ele era uma pessoa extremamente religiosa, não lhe era permitido cometer o suicídio. Então ele decidiu, ok, se eu não me posso matar, eu vou deixar de comer e assim vou morrer naturalmente. E foi assim que ele fez. Então o Arnold Ehret, ele tentou suicidar, não é? Ficou em casa, sem comer, e à medida que os dias iam passando, as dores iam melhorando cada vez mais. Ok? E assim consecutivamente, até que chegou a um ponto, já não sei se foram cerca de 40 dias de jejum, em que as dores que ele tinha há anos recuperaram todas milagrosamente. Ok? E não morreu. A história dele é assim muito simples. Como a história dele, há de outros médicos. Por exemplo, o Dr. Henry Tanner também sofria de asma e reumatismo. Também se tentou suicidar da mesma maneira, tentando não comer, porque na altura ele achava que ao final de 7 dias ou 10 que o corpo morria. Pronto, fez um jejum de 42 dias e no final as doenças dele tinham milagrosamente desaparecido. Ok? Outra história também muito mais recente e comum e conhecida é a do Dr. Fuhrman, que ele é bastante conhecido, que ele teve uma lesão bastante grave e disseram que nunca mais ia conseguir competir. Através do jejum, ele voltou a competir e a bater recordes olímpicos, ok, em patinagem. Pronto, dito isto, vamos começar pela apresentação. Para quem não me conhece, me está a ver pela primeira vez, o meu nome é André Amorim, eu sou médico, sou diretor clínico aqui da Naturena em Barcelos, onde dou consultas. Para além da formação médica convencional, eu decidi expandir a minha formação a outras áreas complementares, como a medicina natural, a heritologia, a homeopatia, a microscopia de campo escuro, etc. Para além disso, também sou professor de yoga certificado e gosto sempre de trazer um bocadinho disso para aquilo que vou ensinando às pessoas. Porque quem não sabe, o yoga também está muito ligado à Ayurveda, então busca aí muito conhecimento. Então, o tema de hoje, vamos aqui começar. O tema de hoje então é sobre o poder transformador do jejum. Para quem não sabe, é o título do livro que vai sair em setembro, ok? Que vai estar à venda nas livrarias aí pelo país. Então, vamos começar pelo início. Como é que eu cheguei a isto do jejum? Como é que eu cheguei aqui? Então, para mim, à semelhança da maior parte das pessoas, o jejum sempre era algo que se ouvia falar, de longe a longe. Quando falavam em jejum, eu lembrava-me do Gandhi, que tinha feito jejum na Índia. Depois, na universidade, na cadeira de Fisiologia, lembro-me de estudar uma parte do jejum. Estudei umas 3, 4 horas sobre o tema, eram 2 ou 3 páginas do livro, onde na altura aquilo que se sabia sobre o jejum era que o corpo gastava as reservas e depois, se mantivesse o jejum durante algum tempo, o corpo acabava por morrer. Isto foi aquilo que eu aprendi. Passado mais algum tempo, e já depois de ter acabado o curso e ter começado a enverdar por uma parte mais naturalista, digamos assim, um dos livros que li foi precisamente sobre tratamentos à base só da pessoa ficar a beber a água e isso. E vi relatos que me pareciam impossíveis, okay? Coisas que pela medicina moderna eram impossíveis de alcançar, não é? Doenças reumáticas crónicas com medicação forte a desaparecerem, tumores que desapareciam. E se fosse 1 ou 2 casos, uma pessoa até pensa, pronto, foi uma coisa, acontece. Mas não eram 2, nem 3, nem 4, eram dezenas, se não centenas de casos em que o jejum conseguiu consecutivamente trazer melhorias à pessoa.
Então, a partir daí, o meu interesse do jejum começou a despertar cada vez mais. E comecei a ler, a estudar, a aprofundar, ok? Até que, pronto, decidi escrever um livro precisamente neste tema, depois de já praticar o jejum mensalmente, digamos assim. Então, por onde é que eu quero começar isto? Quero começar por falar que existem, a meu ver, dois tipos de pacientes, ou dois tipos de pessoas. Existem aquelas pessoas que, mais modernas, digamos assim, que quando estão doentes, tudo o que querem é ficar bem o mais depressa possível. Ou seja, tomam o que tiverem que tomar, fazem o que tiverem que fazer, o que importa é o mais rápido possível ficarem bem, não importa se vai haver efeitos secundários. Ok? É um bocadinho como funciona a medicina mais convencional. E depois, existem aqueles pacientes que eu costumo chamar mais à antiga. Aquelas pessoas em que, quando o médico receita um medicamento, eles franzem assim um bocadinho. É preciso mesmo, eu aguento mais um bocadinho a dor, não me incomoda assim tanto. É uma diferença completa. Há uns que é tipo, sim, dê-me o que tiver. Os outros deixa estar, eu só se eu precisar mesmo é que tomo, ok? O jejum é muito mais nesta segunda onda, ok? Porque o jejum trabalha de acordo com o ritmo natural do corpo, trabalha de acordo com os ritmos da natureza. Por isso, quem vai usar o jejum como ferramenta para autocura, autotratamento, tem que se lembrar que ele funciona ao ritmo da natureza. Ele não funciona instantaneamente, ok? Mas funciona bem e profundamente a níveis em que a medicina convencional não lá chega, ok? Então, o que é o jejum? De uma maneira muito simples, a frase que eu uso, até uso no meu livro, é dizer: o jejum resume-se a beber água e não comer nada. Tão simples quanto isto. Isto é o jejum convencional. Apenas bebe água, não é sumos, não é chás, não é cafés, não é água com limão, é água de boa qualidade e não comer nada. Isto é o jejum. Ok? E com isto, tudo a partir daí se desenvolve. Então, onde é que eu queria começar aqui a explicar um bocadinho? Primeiro temos que perceber que o jejum não é uma coisa que surgiu agora nos últimos 5 anos e que desde que o japonês ganhou um prémio Nobel sobre um tema relacionado com o jejum, que agora toda a gente fala sobre o jejum. Não. O jejum existe nos animais, existe nas plantas e existe no ser humano ao longo de toda a sua evolução. Ok? Basta pensarmos, isto já a medicina chinesa fala, que temos os dois opostos, não é? O yin e o yang. Ou podemos dizer o inverno e o verão, a abundância e a carência, o frio e o calor, ok? E tudo se regula assim, o dia e a noite, ok? Então, da mesma maneira, o nosso ciclo alimentar também corresponde a estes dois extremos, o extremo da abundância alimentar e da carência alimentar. Ou seja, quando estamos bem alimentados, a produzir insulina, e quando estamos no oposto, quando estamos sem alimento, a usar as reservas que temos, ok? E em processos de reparação, ok? Então temos estes dois opostos que são os dois absolutamente fundamentais e complementares, não é um que é melhor que o outro, ok? Então, acima de tudo, é preciso perceber que o jejum é uma necessidade fisiológica do organismo. O que é que isto quer dizer? É um requerimento, é uma coisa que para funcionar bem o corpo precisa do jejum. Aliás, o período da noite é, se calhar, o maior período de jejum que a parte das pessoas faz. E se não houvesse esse período de jejum, essas 8 horas, vamos dizer assim, se não houvessem essas 8 horas de jejum, havia bem mais problemas de saúde, porque estávamos constantemente a empanturrar comida. Ok? Onde é que o jejum surge muito no ambiente natural? Já perceberam que existem estes ciclos, não é? Existe até, por exemplo, o urso que hiberna, não é? Chega ao inverno, ele vai hibernar, come muito antes, armazena reservas, depois entra em hibernação. Quando sai de hibernação na primavera tem um colesterol quase de 600 e está vivo. E depois começa a comer as suas ervas, desintoxica o fígado e o colesterol vai para um valor normal. Ok? Ou então, outro exemplo na natureza, um animal que fique doente, ok? No meio natural, vamos supor, um cavalo selvagem que existe aí, na floresta. Vamos imaginar que ele se magoa ou que está doente. O que ele vai fazer naturalmente, e aquilo que o ser humano também faz quando está em sintonia, naturalmente o corpo sente-se cansado porque está doente, e então repousa. E tem zero fome. Quando o corpo está doente, o corpo não tem vontade de comer.
Ok? Isto é uma verdade universal. Pode haver apetite, mas apetite é diferente de fome. Nós mais à frente abordamos isso. Então, quando o corpo precisa de se reparar, estas duas coisas surgem. A necessidade de descanso e a necessidade de não comer. O descanso é fácil de perceber. Quando estamos doentes, estamos mais cansados. O corpo pede repouso. E o não comer. Também percebemos que quando estamos doentes, já toda a gente passou por uma gripe, sabe perfeitamente que nem a comida tem sabor, nem sente os cheiros. Porquê? Porque o corpo diz: não adianta sentir sabor, porque não estamos para comer. Não adianta sentir cheiros, porque não vamos andar à procura de alimento. Muitas vezes comemos quando estamos doentes, até se vomita, porque o corpo rejeita aquela comida. Ok? E comer quando se está doente e o corpo a pedir jejum, muitas vezes até agrava a doença, porque o corpo estava a trabalhar, o seu sistema imunitário estava ativo, estava em processos de reparação e vamos meter comida. E o sistema digestivo gasta muita energia. Por isso, se nós estávamos em processo de reparação, pomos comida, o sistema digestivo ou vomita tudo e manda embora, ou vai perder energia e tempo a digerir aquilo e esquece-se um bocadinho do sistema imunitário da reparação que estava a acontecer. Okay? Infelizmente isto é a realidade mais comum que nós temos hoje em dia. Nós ficamos doentes, sentimos cansados, não temos fome, mas vem alguém dizer: tens de comer qualquer coisa, estás doente, come só uma sopinha, come só um arrozito, tens de comer senão ficas fraco. Por muito bem intencionado que sejam essas pessoas, na maior parte dos casos faz mal. Tão simples quanto isto. Não é uma boa atitude. Okay? Há casos de pessoas muito magras, muito doentes, em que o corpo pede ainda descanso e não tem fome, mas nessas situações, quanto a peso e medida, provavelmente a pessoa tem que ser alimentada. Mas na maior parte das pessoas, não. O corpo pede descanso, não tem fome, e é precisamente para fazer isso, é respeitar esse jejum. E se nós respeitarmos esse jejum, a recuperação é muito mais rápida. Por exemplo, se eu tenho uma gripe e em vez de descansar e parar de comer, eu continuo assim a trabalhar mais lento e tal, porque não tenho tanta energia. Ainda assim vou comendo, se calhar para me recuperar dessa gripe demora uns 5, 10 dias. Enquanto que se eu fizer jejum, ainda vou ajudar se calhar o corpo, ponho umas mantas para ele fazer febre mais depressa. Fico só a beber água, se calhar 2 dias já estou resolvido. Depois na ajuda, um bocadinho de vitamina C, um bocadinho do que for. Ok? Ou seja, ajudo o corpo a fazer aquilo que ele está a pedir. Okay? É o princípio que eu tenho falado em todos os vídeos, é ajudarmos o corpo. E o jejum é precisamente isso. Okay? É trabalharmos com o corpo, dando-lhe o descanso para ele conseguir fazer aquilo que precisa, no ritmo que ele sabe que deve fazer, pela ordem que ele sabe que deve fazer. Porque o nosso corpo, digamos assim, ele bebe da sabedoria da natureza. Ele é uma criação da natureza. E não foi por acaso que nós chegamos milhares de anos depois, ao dia de hoje. Não foi através do nosso intelecto. Não fomos nós agora nos últimos 100 anos que achamos que percebemos mais que a natureza e que sabemos como tratar as doenças. Não? Muitas vezes só conseguimos parar alguns circuitos e depois temos efeitos secundários disso. A natureza sabe, aliás, se a natureza não soubesse como se reparar automaticamente, se um animal selvagem não tivesse capacidade de se recuperar de uma lesão, ia morrer. Ou seja, a partir do momento em que alguém ficasse doente, morria, porque não tinha maneira de se recuperar. Não é? Basta pensar no homem das cavernas, não havia hospitais, não havia remédios, ou os animais não têm quem os trate. Ou seja, seria assim a natureza tão cruel que quem fica doente vai morrer? Claro que não. Ok? Ou seja, nós naturalmente temos mecanismos de recuperação natural. E o jejum é quase como um reflexo que surge quando ficamos doentes, de dizer: não comas, bebe só um bocadinho de água e descansa. Que o corpo faz o trabalho. Ok? Isto pode ser aplicado praticamente a tudo. Ok? Então, de onde é que já vem no ser humano, de onde é que já vem o jejum? Ele não é uma coisa moderna, como eu já falei. Uma das figuras mais emblemáticas que já falavam do jejum, nós temos, por exemplo, Pitágoras. O Pitágoras, que tem o Teorema de Pitágoras, ele tinha discípulos e tinha os templos de ensino, e o Dr. Douglas Graham, que estudou bastante esta parte do jejum e da Grécia Antiga, ele descobriu mesmo que para as pessoas serem admitidas nesses templos,
tinham primeiro que jejuar, não sei se era 20 ou 30 dias antes de serem admitidos. Só aí depois é que o Pitágoras aceitava ter esses alunos que já tivessem passado por essa experiência. Porquê? Por causa dos benefícios mentais e de purificação que o jejum tem. Porque esse jejum ia permitir que eles conseguissem compreender os ensinamentos que depois ele ia ensinar. O Platão também era um adepto do jejum, o Sócrates, a medicina chinesa está lá, na medicina Ayurveda está lá, ok? É uma coisa que vem acompanhando o ser humano em praticamente todas as culturas, em todas as religiões. O jejum também tem uma parte significante, não é? Na Bíblia tem mais de 80 menções ao jejum, o Mohammed do Alcorão também fala do jejum, o Buda jejuou durante 49 dias enquanto meditava antes de atingir o estado de iluminação. Jesus Cristo foi para o deserto 40 dias onde não há comida, não é? É um deserto também alimentar, e depois disso é que começou a sua vida messiânica. Ou seja, temos aqui um efeito do jejum já mental e psicoespiritual, ok? Que é o último capítulo do livro em que eu me foco só nos benefícios mais a nível espirituais do jejum. Mas então, só para perceberem que isto já é uma coisa recorrente, o próprio Hipócrates já dizia, o melhor remédio é descanso e jejum. Então, vamos desmistificar alguns mitos que as pessoas têm. Então, por ordem. O jejum não faz o estômago encolher de tamanho, que é uma das coisas que eu mais ouço. O jejum não faz as paredes do estômago colarem uma à outra. Não paralisa o intestino. Não torna o sangue mais pobre, nem causa anemia. Não causa insuficiência cardíaca, nem falência cardíaca. Não causa desnutrição e edema. Não reduz a resistência a doenças, pelo contrário. Não prejudica os órgãos vitais ou as glândulas do corpo, não produz estados de deficiência, quando é bem feito, e não coloca a pessoa em risco de vida. Ok? Isto é dos maiores mitos que existem e quis passar um a um. Ok? Então, o que é que o jejum faz? Por ordem. Ele dá aos órgãos vitais um descanso profundo e que é essencial. Toda a gente, quem eu pergunto assim muitas vezes às pessoas: gostava de trabalhar 7 dias por semana e não ter nenhum período de férias? Trabalha segunda, terça, quarta, quinta, sexta, não há fim de semana, sábado, domingo, segunda. A maior parte das pessoas dizem: não, claro que não, eu, ao final de algum tempo arrebentava. Ok? O nosso corpo é a mesma coisa. Nós todos os dias é comida, 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 comida. E um momento de pausa. E o homem das cavernas que no período de inverno não havia comida e tinha que passar por um período de jejum forçado. Porque nós sempre vivemos neste ciclo de abundância e carência. E esta flutuação sempre fez parte de nós e é fundamental para a saúde. Ok? Então, o que mais é que ele faz? O jejum aumenta a capacidade absortiva e digestiva do corpo. Ou seja, mesmo pessoas que tenham problemas digestivos e que até possam ficar muito magrinhos, pessoas que às vezes têm problemas a ganhar peso, depois do jejum começam a conseguir ganhar peso, porque com aquela pausa o corpo conseguiu corrigir o problema que estava por trás. Ok? O que mais é que faz? Esvazia o sistema digestivo e elimina bactérias putrefativas, ok? Ajuda a limpar o intestino, promove a reparação dos tecidos, já falamos disso, rejuvenesce, ok? É uma das ferramentas anti-aging mais poderosas que existem, nós vamos já abordar isso mais à frente um bocadinho. Permite conservar energia, ok? Que é uma coisa importante. Qualquer dia não temos alimento, temos que ser capazes de saber conservar energia. Fortalece o sistema imunitário imenso. O Prémio Nobel, acho que foi 2012, não sei agora de cor, precisamente a falar um pouco disto. Diminui processos de inflamação, que é uma das grandes vertentes terapêuticas do jejum, ok? E favorece o processo mental e espiritual, que eu já abordei um bocadinho. Ok? Então, o que é que leva as pessoas a fazerem o jejum? São várias razões. Ok? As mais que acontecem, as mais frequentes, são pessoas que querem largar a medicação, então querem corrigir o seu problema de saúde para não terem que tomar medicamentos. Pessoas que se querem desintoxicar, ok? Tratamento de doenças agudas ou crónicas, tal como disse, temos uma gripe, quero-me tratar da gripe, ou tenho um problema reumático e quero tratar-me dele. Equilíbrio hormonal e glandular, ou seja, quando há desequilíbrios glandulares, tiroide, ovários e isso, ok? Fadiga mental, porque pausamos, e o jejum, vão perceber que um jejum bem feito não é só um jejum alimentar, mas também é um jejum de estímulos, ok? De televisão, de telemóvel, de ruídos, de problemas. Idealmente o jejum tem toda essa parte. Retarda o envelhecimento, ok? Há muita gente que procura por isso. Rejuvenesce, dá mais vitalidade.
Há também quem use para abandonar vícios de drogas e álcool. Há quem use para aumentar a fertilidade. O jejum é das melhores ferramentas para aumentar a fertilidade. Ok? Para baixar o colesterol, baixar a pressão arterial. Fortíssimo a baixar a pressão arterial o jejum. Combater o stress, melhorar a digestão. Ok? São assim as principais razões para quais as pessoas procuram fazer o jejum. Mas então, dito isto, é preciso tirar uma coisa da cabeça que muita gente começa a pensar: então o jejum cura tudo, o jejum trata as doenças todas. Não. O jejum, e está isto lá escrito muito claramente no livro, o jejum não cura absolutamente nada. Ok? O único responsável por tratar, por curar, é o corpo. O jejum só permite que o corpo leve os seus processos a cabo porque não está a ser bombardeado com comida, com estímulos, com intoxicação. Ok? Então o jejum promove, é dar o espaço para o corpo se curar. A única coisa que cura é o corpo. Ok? Isto é muito importante mantermos presentes e de percebermos isto, porque isto empodera a pessoa a perceber que o seu corpo não atraiu, o corpo não ficou doente de repente e que agora tenho uma doença autoimune, é como se o meu corpo estivesse a lutar contra mim e começo a sentir-me como o meu corpo fosse uma coisa que eu não gosto. Não. Nada disso. O corpo está sempre, e é a função dele, e é para isso que ele trabalha todos os dias, está sempre em esforço para estar saudável. Tudo o que ele faz é para se defender ou para reagir a algo que não está bem. Ok? Só que às vezes pode ser a nível mental, outras vezes pode ser a nível físico. Ok? Portanto, o jejum não cura absolutamente nada, mas o jejum permite que processos de cura iniciem. Isso sim. Ok? É preciso parar e dar espaço para o corpo fazer o processo dele. Então isto é muito importante. Então, um dos maiores medos que as pessoas têm, e é justificável, não é? É que durante o jejum vai haver carências. Vou ficar com carências daquele mineral, daquela vitamina, vou ter carência de proteína, vou ter carências de hidratos. Então vou já dar aqui um dado que eu acho muito interessante. O maior jejum já alguma vez registado não durou uma semana, não durou 20 dias, não durou 30 dias, não durou 2 meses, não durou 3 meses, não durou 4 nem 5. Durou 382 dias. Está no Guinness esse recorde. Ok? Foi um homem italiano, não sei o primeiro nome, o apelido é Barberia, 32 anos, excesso de peso, jejum medicamente controlado, ou seja, não andava a comer às escondidas porque tinha sempre alguém sobre o olho dele, perdeu mais de 60% do peso, ok? Não teve carência nenhuma, o intestino foi funcionando em intervalos e chegou ao final, chegou ao peso que ele queria, não sei se era à volta dos 80, tem-se lá escrito no livro, não sei agora de cor. 5 anos depois foram ver como é que ele estava, ótimo, mantinha o peso, estava bem de saúde, sem problema nenhum. Ok? Porquê é que ele aguentou tanto tempo em jejum? Porque tinha muitas reservas para isso. Ok? Então, carências? Não. As carências são perigosas se a pessoa já entrar no jejum em carência. Ok? Há muita gente que está desnutrida gravemente. Mesmo pessoas obesas estão desnutridas de minerais e vitaminas essenciais. Aliás, uma das grandes doenças da atualidade é que nós somos obesos desnutridos. Ok? Ou seja, se o corpo entrasse num processo em que fica com carência de alguma coisa, o corpo vai dizer, é para quebrar o jejum. O corpo dá sinais disso. Ok? Está lá tudo escrito no livro quais são os sinais e a ordem em que eles aparecem. Então, carência não é um problema. Segundo ponto que as pessoas têm mais medo. Vou ficar anorético. Ok? Vou ficar magro demais. É preciso ter atenção aqui a duas coisas. A anorexia é um problema psiquiátrico grave. Ok? E as pessoas anoréticas, por causa desse problema que têm, não é recomendado fazerem o jejum. E se o fizerem, tem que ser bem controlado e apenas por períodos muito curtos. Há casos de pessoas anoréticas que depois de jejuns curtos e intervalados, o problema desapareceu. Porquê? Porque o corpo conseguiu corrigir o que estava por trás. Fosse algum desequilíbrio mental, fosse algum desequilíbrio intestinal. O corpo sabe o que precisa de corrigir, ele sabe o que não está bem. Portanto, a anorexia é uma doença, é um caso à parte. Então, as pessoas ficarem com nutrição abaixo, ou seja, ficar magro demais. Temos que nos lembrar que é assim, eu começo o jejum e posso terminar no momento em que eu quiser. Ou seja, ninguém fica magro demais só se quiser chegar a esse ponto. E o corpo, vocês depois vão perceber isto,
que é, nós começando um jejum, temos duas maneiras de levá-lo. Podemos definir, quero fazer um jejum de uma semana, 2 semanas. Tudo bem, chega ao final e terminamos. Mas também podemos entrar em jejum e deixar que o corpo leve o jejum até ao ponto em que ele indique que é para terminar. Ok? E ele pode dizer para terminar por várias razões. A primeira é porque ficou com carência de alguns nutrientes essenciais e diz, é para quebrar agora. O segundo ponto é porque corrigiu todos os problemas e não faz sentido entrarem mais em jejum. Que é o que acontece com os animais na natureza. Estão doentes, ficam cansados, parados no mesmo sítio, muitas vezes sem água, ou seja, fazem jejum a seco. Há a regeneração do corpo, do problema. Quando estão bem, voltam a ficar com energia, voltam a ter apetite, levantam-se e vão à sua vida. Ok? Estão a perguntar, como é possível passar um só ano só a beber água? É possível. Porque essa pessoa era extremamente obesa, pesava, não sei, quase a rondar 200 quilos. E tem 200 quilos de reservas para se manter. Ok? Para isso é que nós temos as reservas, é para mantermos em períodos de carência. Aquilo que é dito e que é seguro é que as pessoas podem perder até 50% do seu peso inicial e ainda assim não entram em processos de desnutrição. Ok? Embora a maior parte das pessoas não leve o jejum até esse ponto, até porque é bastante cansativo para muita gente, mas é seguro levar até esse ponto. Ou seja, uma pessoa que pesa 100 kg quase pode ir até aos 50 kg. Ok? Estão-me a perguntar se durante o jejum conseguimos trabalhar. Depende. Depende de quão intoxicada está a pessoa. Quanto mais doente está a pessoa, mais cansada vai ficar durante o jejum. Uma pessoa saudável, vamos dizer, eu, que faço jejum regularmente, jejuns mais curtos, por exemplo, hoje é dia de jejum, eu estou em jejum, tive o dia todo a trabalhar, ok? Debaixo do sol. E estou aqui a falar com vocês. O primeiro live que eu fiz só porque ficamos doentes, também estava em jejum porque era dia de fazer jejum. Ok? Então podemos sim, podemos trabalhar. Eu tinha muito hábito de fazer urgências enquanto estava em jejum. Até era bastante bom. Não tinha pausa de almoço, não tinha que andar tipo a ver os pacientes como é que eles ficavam e não ficavam enquanto eu ia comer, e o meu rendimento mantinha-se. Chegava ao final do dia, claro que estava um pouco mais cansado. Mas idealmente devíamos descansar mais nos dias de jejum, ok? Porque o corpo pede descanso, ok? O Dr. Jason Fung, que é um dos maiores especialistas também em jejum, que ele tem vários livros escritos, só para terem noção, isto por causa dos perigos do jejum, que as pessoas têm medo, eu vou morrer à fome, ok? Ele diz que só quando o corpo desce de gordura corporal abaixo dos 4% é que o corpo entra numa coisa que é chamada inanição, ok? Inanição é o estado grave de o corpo começar a usar reservas vitais para se sustentar. Ok? Até esse ponto, o corpo usa reservas não vitais, gordura, etc. Ok? Quem é que não deve fazer jejum? Grávidas e durante a amamentação. Ok? Ou pessoas muito novinhas, também não é recomendado, ou muito idosas se não tiverem vitalidade suficiente. Ok? Só para terem ideia, pessoas muito novinhas, há relatos, está lá no livro descrito, uma criança que tinha poliomielite e que, não sei se foi entre 2 a 4 anos, com essa idade fez um jejum para aí de 2 meses e no final já não tinha. A doença desapareceu. Ou seja, em vez de ficar com a doença da poliomielite para o resto da vida, em que ia ter um membro deformado, passou fome durante um período e hoje em dia é uma criança normal. É uma criança de Nova Iorque. Está lá descrito no livro esse relato. Estão-me a perguntar se a pessoa não sente fome. Não. Eu já vou abordar um bocadinho mais à frente. Mas o jejum acaba por ser fácil manter por um longo período porque a pessoa não sente fome. Ok? O corpo é inteligente. Se nós tivéssemos que fazer um período de descanso, de jejum prolongado e todos os dias tivéssemos fome, era uma tortura absoluta. Então o corpo já está desenhado de certa maneira em que nós ao final de 24, 48 horas a fome desaparece completamente. Ok? Já vamos mais à frente desse aspecto. Então, o que é que a maior parte das pessoas sente quando entra em jejum? Sente aquilo que se chama o síndrome da ressaca. As quebras de energia, as quebras de açúcar, ok? E porquê é que isto acontece? Porque nós estamos habituados a estar sempre ali, comida. A maior parte das pessoas está no escritório, come uma refeição com produtos refinados, arroz branco, mais massa ou batatas, isso, ok? Não tem leguminosas, não tem legumes suficientes, não tem proteína vegetal. Come, passado 1 ou 2 horas está com fome outra vez, vai buscar um snackzinho, mete uma Coca-Cola ou uma barrinha
e durante mais de meia hora está cheio de energia, depois do rendimento começa outra vez a sentir-se com fome, dor de barriga, dor de cabeça, tem que ir comer outra vez e anda nisto, ok? 2 em 2 horas ali, subir o nível de açúcar, subir o nível de açúcar. Esta é a dependência. Então as pessoas andam aí altos e baixos do humor. Okay? Isto é uma coisa que eu explico muito nas minhas consultas, quando as pessoas percebem que não podem consumir alimentos refinados, não é? O pão, as bolachas, as massas, as farinhas, tudo isso, ok? O arroz branco, a batata branca, tudo funciona como açúcar. E nós ficamos dependentes por causa destas flutuações. Então, como é que o corpo faz para não sentir fome? Okay? Primeiro, então, é preciso distinguir duas coisas. Existe fome e existe apetite. Ok? Apetite é aquilo que a maior parte das pessoas sente no dia-a-dia. Ai, quero comer qualquer coisa. Acabei de comer, ainda tenho fome por qualquer coisita. Fome não. Fome, eu se calhar diria que a maior parte das pessoas que vivem aqui na Europa nunca sentiu fome. Ok? Fome é mesmo o corpo a pedir comida. E o corpo, quando tem fome, quer comida de qualidade. O apetite não. O apetite quer comida refinada, comida alta em açúcar, alta em gordura, para estar outra vez estimulado. Ok? Quando uma pessoa tem fome, quer uma boa sopa, quer um bom arroz, quer uns bons legumes. Ok? Quando a pessoa anda com apetites, quer pão, bolachas, chocolate. Ok? Distinguir estas duas coisas. Então, a verdadeira fome, que é um processo estomacal, enquanto que o apetite é um processo mental, de vício, a verdadeira fome desaparece durante o jejum. Que é o que eu estava a dizer, ao final de 24, 48, algumas pessoas 72 horas, quando nós gastamos as reservas que temos de glicogênio, ou seja, de açúcar no fígado, nós gastamos as reservas à medida que o dia passa, chegando ao ponto em que não temos reservas no fígado, o que é que começa a acontecer? Temos que ir buscar energia a algum lado. E o que é que vai acontecer? Vamos começar a queimar a gordura. Queimamos a gordura, surgem uns compostos no sangue que são chamados os corpos cetónicos, ok? Que se ajudam a converter em açúcar. Ok? E então mantemos assim. Quando estes corpos cetónicos começam a aumentar, eles inibem o mecanismo da fome. Então a pessoa deixa de sentir fome. Por isso, estar no 4º dia de jejum ou estar no 40º dia de jejum, a fome é a mesma coisa. Não está lá. Ok? Às vezes até custa voltar a comer depois de um jejum porque a pessoa não tem fome. Agora, o apetite aí é diferente. Ok? É preciso comer um chocolate, é preciso comer um docinho. Isso aí é capaz de vir. Aliás, quando nós estamos num processo de intoxicação e estamos a queimar gordura, muitas das toxinas associadas a estes alimentos tóxicos, vamos supor que eu bebi muitas Coca-Colas há 10 anos atrás. Ok? E essas Coca-Colas ficaram armazenadas na minha gordura. Algumas das toxinas da Coca-Cola. Pronto, só por aqui a câmera que ela está a deslizar. A ver se assim se segura. Ok. Vamos supor que eu bebi muitas Coca-Colas há 10 anos atrás. E agora comecei a fazer jejum. E algumas das toxinas da Coca-Cola ficaram guardadas na gordura. Porque é onde o corpo guarda as toxinas, é com gordura. Eu começo a fazer detox e de repente começa-me a vir um cheiro e um sabor a Coca-Cola à boca. O fogo, o que é isto? E a pessoa até fica com vontade. Mas, uma Coca-Cola? Está-me a sentir o sabor, está-me a apetecer. Não. O que está a acontecer é que o corpo está a eliminar aquela gordura, que tinha aquelas toxinas, e aquilo a circular novamente no sangue transmite ao cérebro. Coca-Cola. E nós pensamos naquilo. Ok? Os corpos cetónicos são tóxicos? Estão-me a perguntar. Durante o jejum? Não. Numa pessoa com diabetes tipo 1 descontrolada, sim, pode ser um problema grave. Durante o jejum, os níveis de corpos cetónicos ficam num nível controlado. Lá na tabela, no livro, tem lá uma tabela a mostrar a diferença de valores, ok? E como há um valor controlado, ok? Então, mesmo uma pessoa, ao final de 20 dias de jejum, tem um nível de corpos cetónicos saudável, 3,1 milimoles por litro, algo assim do género. Okay? Enquanto que uma pessoa diabética, tipo 1, ou seja, que não produz insulina, que precisa tomar insulina todos os dias, não tomou a insulina, o corpo tem que começar a arranjar energia, vai começar a queimar gordura, mas por a pessoa não ter insulina nenhuma, começam os corpos cetónicos a disparar e o sangue começa a ficar ácido. Por isso é que se chama uma cetoacidose diabética, que é um problema grave de saúde, que a pessoa tem que ir de urgência para o hospital. Okay? Durante o jejum, não. É como eu expliquei, o corpo não é burro. O ser humano evoluiu ao longo de milhares de anos, muita gente de certeza que passou por períodos de fome muito extensos e viveram, ok?
Basta pensar nas vítimas do Holocausto, ok? Na Primeira Guerra Mundial, nos campos de concentração, muitos deles não comiam. Muitos deles tinham doenças crónicas e desapareceram. Aliás, as taxas de infartos e arteriosclerose depois da Primeira Guerra Mundial caíram a pique. Porquê? Porque as pessoas que estiveram nos campos de concentração e refugiados, como comiam muito pouquinho, estavam ali em restrição calórica a fazer uma espécie de jejum intermitente. As artérias acabaram por ser limpas, embora as condições de vida fossem lastimáveis, não é? Mas não é tóxico os corpos cetónicos, ok? Então, já expliquei a diferença entre fome e apetite. Então, que tipos de jejum é que há? Já para entrarmos um bocadinho desse tempo, ok? Exatamente, é o que eu estava a dizer. Diabetes tipo 1 é perigoso, ok? Que tipos de jejum é que há? Eu divido o jejum essencialmente em 3 tipos de jejum. Existem os jejuns prolongados, que são os jejuns mais clássicos, que sempre se fez ao longo da história da humanidade. 20 dias, 30 dias, 40 dias, ok? Jejum prolongado, que só se recomenda fazer hoje em dia em centros de jejum, ok? Ir para um centro em que tenha lá uma pessoa especialista em jejum e a pessoa todos os dias tem um supervisor que vê como é que está, controla o débito urinário, ok? E vai percebendo como é que está o jejum a evoluir. Depois temos o que é chamado o jejum intermitente, que é aquele que está mais na moda, é aquele onde a maior parte dos estudos são feitos e mostram os benefícios, ok? O que é o jejum intermitente? O jejum intermitente é basicamente, nós naturalmente temos 8 horas de jejum todos os dias durante o período noturno. O jejum intermitente é um bocadinho tentar estender esse período, ok? Uma maneira simples de explicar. Ou seja, por exemplo, se eu saltar o jantar, ou seja, durante o dia como pequeno almoço, um lanche e não janto, o meu período de jejum vai começar logo ali, começa ali às 6 horas. E vai se calhar das 6 horas até ao próximo pequeno almoço. E aí fiz se calhar umas 10 horitas. Ou então, janto, vou dormir, não tomo pequeno almoço e só almoço. Ok? Esse por acaso é o padrão que eu faço habitualmente. Se calhar 98% dos dias é assim que eu faço. 16 horas de jejum. Ok? E eu faço isto todos os dias. Isto é uma modalidade de jejum intermitente, porque a pessoa intermitentemente está em jejum. Outra modalidade de jejum intermitente que também existe é a pessoa de escolher alguns dias da semana em que faz jejum. Vamos supor que eu decido fazer jejuns de 16 horas, por exemplo, saltar o pequeno almoço 2 vezes por semana, ok? É chamado um jejum 5-2, 5 dias a comer, 2 dias em jejum, e estes 2 dias são 16 horas, ou seja, segunda e sábado vou saltar o pequeno almoço. É uma possibilidade, ok? Segunda e sábado, em vez de 16 horas, vou fazer 20 horas, ou seja, num período de 4 horas é que vou comer. É outra possibilidade, ok? O jejum intermitente é uma coisa que isto eu refiro muito no livro, o jejum deve adaptar-se ao nosso estilo de vida, não deve ser ao contrário. Nós não devemos escolher o jejum que achamos mais engraçado e tentar mudar a nossa vida para adaptá-lo. Deve ser o contrário, nós devemos perceber o tipo de estilo de vida que nós temos e encaixar o melhor jejum, ok? Não adianta, por exemplo, eu querer fazer jejuns o chamado, por exemplo, há um tipo de jejum que se chama One Meal a Day, que é o chamado OMAD, que é um jejum de 24 horas. Ou seja, a pessoa só faz uma refeição por dia e depois não come mais. Eu já o tentei fazer, mas não conseguia manter-me equilibrado durante o dia, porque naquela refeição eu tinha que fazer as calorias todas do dia. Ou seja, tinha que naquela refeição comer quase 1800 a 2000 calorias. Okay? E era muito difícil para mim, ficava muito cheio, muito empanturrado. Quem faz isso muitas vezes vai ter que comer alimentos de porcaria, alimentos processados, manteigas de amendoim e isso tudo, para ter muitas calorias só naquela refeição. Porque depois o resto do dia até ao próximo dia à mesma hora tem que ter as calorias todas, porque senão a pessoa fica com restrição calórica. Okay? E a restrição calórica a longo prazo, a pessoa vai perder peso, vai baixar o metabolismo. Okay? Que é o que acontece nas dietas normais, é uma restrição calórica. Okay? Por isso, saltar algumas refeições é já um início e é a maneira mais fácil de começar o jejum. Agora, lembre-se, as pessoas que estão dependentes de açúcar, têm aquela parte do vício, do apetite, saltam uma refeição e começam com dor de cabeça, dor de barriga, falta de energia, falta de motivação. Isso é um sinal claro que a pessoa precisa de fazer jejum. Ok? Porque está intoxicado. Não é suposto o nosso corpo estar dependente desses níveis sempre elevados de energia. Eu próprio, quando às vezes tenho períodos em que tenho que agora tirar completamente tudo que se pareça com açúcar da minha alimentação. Porque às vezes uma pessoa vai comendo, às vezes começa a introduzir mais umas bolachitas ou alguma coisa e de vez em quando
tenho que limpar completamente. Eu, quando tiro completamente isso e faço radical, são 2 ou 3 dias em que quase nem apetece sair da cama, porque os níveis de açúcar estabilizam, vão baixando e a pessoa já não está sempre tão eufórica e tão energética. Ok? Mas é uma coisa ótima de se fazer. São 2, 3 dias, quanto mais intoxicado, pior são os sintomas. Pessoas ficam com dores de cabeça, algumas podem ter até vómitos, ok? A mim só me dá cansaço, pessoalmente. Dá-me assim cansaço e falta de motivação, que eu sei que é mental. Eu respirando fundo e motivando-me, as coisas andam para a frente. Ok? Portanto, e o outro tipo de jejum? O terceiro, já falei do prolongado, o intermitente, e temos então o outro jejum, que é o jejum periódico, que é o que eu faço também. Eu faço o intermitente 16 horas, mas faço também o periódico. O que é o jejum periódico? O jejum periódico é um jejum um bocadinho mais prolongado do que as 24 horas, logo não pode ser feito todos os dias, e é feito com alguma regularidade, ou todas as semanas, ou todos os meses, ou 2 em 2 semanas, ou 2 em 2 meses, ok? Há quem faça, por exemplo, há desportistas que anualmente fazem 15 dias de jejum. Não, mas é considerado um jejum prolongado, ok? Mas fazem isso periodicamente. Ok? Eu já vou falar do tipo de jejum que eu faço e o porquê. Ok? Se bem que todos eles são benéficos. Cada um mais específico para certas situações. Ok? Então, vou já dar estes dados. Só para terem uma ideia, já vos falei do recorde do Guinness, 382 dias em jejum. Para terem uma ideia, um homem mais ou menos com... Estão estes cálculos lá no livro. Eu estou-vos a dar dados que estão no livro, para ter aqui coisas que depois podem relacionar. Um homem com 40 anos e mais ou menos 80 quilos, ok? E que tenha mais ou menos 20% de massa gorda, ou seja, tem uma ligeira barriguinha, ok? Lá no livro tem as contas todas, para as pessoas depois podem perceber como é que é feito para calcular as reservas que têm. Dava para esse homem fazer um jejum de 82 dias, ok? Um homem com 80 quilos e 40 anos de idade. Podia fazer 82 dias de jejum antes de ter que parar, ok? Porque a partir do momento em que acabam as reservas, o corpo consegue continuar o jejum. Só que começa a consumir partes do corpo que não nos interessa. Começa a consumir os músculos, depois de consumir os músculos vai aos outros tecidos, aos ossos, vai ao cérebro, vai ao coração, ok? Ele deixa isso tudo para o último, ok? E quando chega a este ponto, o corpo avisa, é para acabar o jejum. Mas, vamos supor, um país em África, ou uma catástrofe natural, em que a pessoa entra no jejum, chega àquele ponto em que o corpo diz, é hora de voltar a comer, e a pessoa não tem alimento, o jejum continua. Ok? E isso infelizmente acontece. Nós não temos fome no mundo, é ridículo, não é? Ano 2020 termos comida para alimentar o planeta todo e não distribuirmos a comida, mas isso não acontece. Ok? Então, já perceberam que aqui um homem mais ou menos 80 kg, 40 anos, 20% de massa gorda, 82 dias. Ok? Por isso, a maior parte das pessoas facilmente faz um jejum de um mês. É rara a pessoa que não tenha reservas para isso. Mas às vezes não é o mais indicado. Okay? Só para vos dar uma ideia, para tranquilizar as pessoas que pensam 2 dias sem comer, 3 dias sem comer. Um mês a maior parte das pessoas faz facilmente. Okay? Qual é uma das razões pela qual as pessoas fazem o jejum e pela qual o jejum está muito na moda? É para perder peso. Okay? Nós conseguimos facilmente perceber que a maneira mais rápida de perder peso é não comer nada, não é? Não pomos nada e o que tem que sair vai saindo. Por isso é que o jejum é a maneira mais rápida de perder peso. Okay? Inicialmente o jejum nos primeiros dias é quando há a maior perda de peso, porque é também quando o corpo perde mais líquidos. Existe uma perda mais acentuada e depois, à medida que a pessoa não come, o metabolismo também começa a reduzir. Como o metabolismo começa a reduzir, a perda de peso já não é tão acentuada depois. Ok? Mas ainda assim, a perda de peso mantém-se. Ok? Para quem me conhecia antes, no meu segundo ano de faculdade, eu tinha mais 20 quilos em cima do que tenho hoje em dia. E foi mais ou menos por uma espécie de um jejum adaptado que eu fui fazendo que cheguei ao peso em que estou hoje e me mantenho. Ok? Portanto, o jejum dá para perder peso? Dá. É das melhores razões para perder, das melhores maneiras de perder peso. Quando é feito de maneira prolongada, 30 dias em jejum, nos primeiros dias há uma perda muito grande, mas depois reduz, mas continua. Ou então, pode-se fazer aquilo que eu falei, do jejum intermitente, que é o que muita gente também faz para perder peso. 16 horas de jejum, saltar o pequeno almoço ou saltar o jantar,
prolongam ali o período de descanso do corpo e isso melhora a sensibilidade à insulina e o corpo acaba também por perder peso. Ok? Outro ponto que está lá no livro, tenho várias páginas só dedicadas a isto. O jejum para atletas. Ok? Há vários recordes mundiais batidos depois da pessoa estar em jejum e outras batidas em jejum. Está lá escrito o dia, o ano, as pessoas que o fizeram, ok? Ou seja, pensar que fico sem força. Não. Aliás, a gordura dá mais energia que o açúcar. A gordura é uma fonte de energia muito mais poderosa. Por isso é que tantos recordes, como está lá escrito, foram batidos com a pessoa em jejum. Ok? Então, a nível mental, que eu ainda não abordei, porque é que há gente que também faz o jejum? Vou falar isto um bocadinho mais à frente. O que é importante então antes de começar o jejum que as pessoas pensem? Ou melhor, o que é preciso antes de começar o jejum? Que as pessoas pensam, isto é interessante, ok, já percebi que não tenho que ter medo porque não vou morrer. E não vou morrer à fome, tenho reservas suficientes. Já percebi mais ou menos qual é a lógica do jejum, é só beber água. Atenção, beber sumos, fazer sumos verdes, isso não é jejum. É um detox, é bom de se fazer, mas não é jejum. Ok? Portanto, já perceberam mais ou menos os tipos de jejum que existem, já perceberam mais ou menos como é que se bebe, já perceberam um bocadinho a história do jejum. Agora, o que as pessoas me perguntam, então, como é que eu faço agora para começar? Ok? Então, a melhor maneira de começar é aquilo que eu já falei, saltar uma refeição. Saltar um almoço, saltar um pequeno almoço, saltar um jantar, mas a ideia é prolongar mais o tempo do jejum, ou seja, quem faz o jejum da noite, a ideia é prolongar. Por exemplo, eu faço o jejum da noite, como pequeno almoço e depois salto o almoço, não tem mal nenhum. É uma coisa que eu faço muitas vezes porque não posso parar para almoçar e depois já só com a hora de jantar. Mas ganhava mais benefícios se fosse um jejum prolongado, se eu não tivesse aquele pequeno almoço no meio. Ok? Isto já para responder à pergunta da Odete que estava aí no chat. Então, antes de começar o jejum, o que é importante? Primeiro, comer bem. Ok? É aquilo que eu já expliquei. O corpo durante o jejum quer se tratar. Para se tratar precisa ter vitaminas, precisa ter minerais, precisa estar minimamente equilibrado. Então, antes de começar qualquer jejum, especialmente os prolongados, convém a pessoa fazer uma alimentação segundo os princípios que eu falei no último vídeo. Ok? Biológica, origem vegetal, local, sazonal, alimentos integrais. Ok? Portanto, primeira coisa, para alimentar o corpo bem. E não é preciso comer muito. Está aquela tendência, vou fazer jejum, então vou-me empanturrar de comida para ter reservas. Não, isso é a pior coisa. Depois a pessoa vai ter mais queixas no dia a seguir que começa o jejum. É comer normal. Ok? O segundo ponto é o local. Ok? Quem faz o jejum intermitente pode fazer em qualquer local. Hoje estou em jejum, faço no dia a dia sem problema nenhum. Mas se eu vou fazer um jejum prolongado, não. Se eu vou fazer um jejum acima de 3 dias, eu procurava sempre um supervisor. Ok? Alguém que perceba do jejum, saiba sintomas que possam aparecer, saiba quais são os sinais de risco que dizem calma, isto é para parar o jejum, ok? E fazer aí. Então, por essa razão, existem locais específicos onde há pessoas qualificadas para ajudar a levar um jejum prolongado a cabo. Ok? Então, o local também convém ser bem ventilado, há uma série de regras. A supervisão. E depois, outra coisa muito importante, que é preciso já saber de antemão, é quebrar o jejum. É mais importante saber quebrar o jejum do que fazer o jejum. É quebrar o jejum que se comete a maior parte dos erros e se faz porcaria que às vezes demora a recuperar. Ok? A regra é metade do tempo do jejum deve ser dedicado após o jejum para quebrá-lo. Se o meu jejum foi 30 dias, eu devo ter 15 dias dedicados só para quebrar corretamente. Ok? Como é que se quebra o jejum? Um jejum de saltar um pequeno almoço ou um jantar, não tem problema nenhum. É comer a refeição a seguir. Lembrando que se eu saltei uma refeição, a próxima que eu vou comer o corpo vai querer absorver tudo. Por isso convém que essa refeição seja saudável. Ok? Se a minha próxima refeição vai ser uma porcaria, ela vai ficar com isso tudo para dentro. Portanto, sigam aqueles 5 princípios que eu já falei em termos alimentares. Portanto, a quebrar o jejum. Um jejum mais prolongado, como é que se quebra? Lá no livro está lá uma sequência, até tenho um exemplo de um jejum de 15 dias, como é que se quebra, mas a regra é, se o meu intestino e o meu sistema digestivo teve parado durante muito tempo, teve 20 dias, 30 dias sem comer,
eu tenho que gradualmente introduzir os alimentos. Ninguém come tudo de uma vez, não é? Um animal que esteja doente, recuperou-se, não vai depois comer um banquete. Então começa-se com sumos, com peças de fruta, com alguns legumes e gradualmente se vai introduzindo mais alimentos na mesma refeição, alimentos mais complexos, de uma forma espaçada. Refeições inicialmente mais pequeninas, depois a maior quantidade, isto de maneira a recuperar. Jejuns pequeninos. Ok? Basta a próxima refeição ser equilibrada. Ok? Agora, qual é o outro ponto que eu vos queria falar do jejum? Já não me quero demorar muito mais tempo, também já estamos a chegar à hora de terminar. É sobre o jejum seco. Ok? Esse é o jejum que eu pratico, ok? E pratico de forma periódica. O que é o jejum seco? É uma modalidade de jejum. O jejum que eu pratico tem um termo próprio que se chama upavasa. Ok? Upavasa é o termo sânscrito que quer dizer ficar mais perto de. Ou seja, é uma modalidade de jejum que, além dos benefícios físicos, vai buscar benefícios em termos mentais e da consciência, ou seja, a nível espiritual. É um jejum que é feito de acordo com o ciclo da Lua, idealmente, porque há dias em que, de acordo com a posição da Lua, há mais benefícios em fazer jejum nesse dia e há benefícios de fazê-lo a seco. Ok? Depois está tudo explicado no livro. Ok? Para quem quer começar, não comecem por aí, não saltem logo para o jejum a seco. Primeiro temos que desintoxicar o corpo, saltando algumas refeições e depois, sim, a pessoa pode caminhar para um jejum a seco. Então, eu faço de acordo com o período da Lua, em certos dias específicos, que se chamam os dias de Ekadashi. São os dias, é o 11º dia após a Lua Nova e a Lua Cheia. São os dias mais beneficiais para fazer um jejum a seco. Ok? E durante esses dias também a pessoa deve fomentar mais as práticas meditativas, de asanas, etc. Ok? São dias em que a pessoa se deve dedicar mais à introspeção. Aquilo que eu já expliquei atrás, eu vou querer outra vez reforçar, que é, muita gente pensa, então agora é um médico, está a falar aqui de jejum, ok, faz sentido, mas agora está a falar aqui da parte espiritual, religião, que ligação é que isto tem? Aquilo que eu já falei atrás. Primeiro, isto é uma coisa que eu tenho muito incorporada na minha vida, não só por ser professor de yoga e praticar, mas também da filosofia de vida que eu levo, que está muito ligado ao yoga, mas também basta pensarmos nos exemplos de certas pessoas que viveram neste planeta, que são um marco, e que todas elas praticaram o jejum de forma assídua e como um método de elevação da consciência. Já falei do Buda, que o fez, já falei do Mohammed, já falei de Jesus Cristo, também temos o Prabhat Ranjan Sarkar, que também fazia o jejum, ok? Temos o Gandhi, temos várias figuras históricas. Para quem pratica Reiki, o Mikao Usui também foi para as montanhas e depois de estar em jejum é que recebeu os símbolos e recebeu supostamente a terapia do Reiki, ok? Ou seja, há aqui um benefício supra-humano e era ridículo eu ter medo de falar da parte espiritual do jejum só porque é uma coisa aparentemente mais esotérica, mas é uma coisa concreta, senão não estaria em todas as religiões e culturas, ok? E muita gente, e eu acredito que é esse o caminho da humanidade, é que à medida que nós estamos mais estáveis a nível físico, estamos mais equilibrados a nível mental, nós vamos procurar expandir mais a nossa consciência. E o jejum é das melhores ferramentas para isso. Ok? Então, a nível mental, que benefícios é que o jejum tem? Ok? Sensação de mente mais limpa e clara. Ok? Desentulha a mente. Ajuda a ter um pensamento mais refletivo e profundo. Aliás, há vários artistas, por exemplo, o Michelangelo da Capela Sistina, ele fazia jejum antes de pintar. Há vários autores de livros que fazem jejum para se inspirarem, para depois escreverem, ok? Porque ativa mecanismos de criatividade que naturalmente não temos. Porquê? Porque a gordura é um combustível superior para o cérebro. Estes corpos cetónicos que nós começamos a queimar, o cérebro gosta muito mais disso do que a gordura. Funciona de maneira diferente e expande áreas da mente que naturalmente não usamos. A pessoa pode sentir mais cansada mentalmente, mas consegue ter um melhor rendimento mental. É difícil de explicar, só quem sente é que percebe a diferença. Dá melhorias da memória, okay? Mais concentração e mais estado de alerta, melhor capacidade para resolver problemas, okay? Pensamento mais perspicaz, pensamento criativo, que já falei, mais tendência a focar no presente e não tanto no futuro, ou seja, a mente fica mais concentrada,
mais sintonia com os processos emocionais e, acima de tudo, o desenvolvimento da intuição, que é uma coisa fundamental. Aliás, eu tenho já aqui a história programada que vou contar na quinta-feira, que vamos falar sobre meditação, e vou-vos mostrar uma história muito interessante que aconteceu com um monge que me ensinou o processo de meditação, para mostrar precisamente o que é que esta intuição é tão importante e como ela nos ajuda. Ok? E pronto. Ok? Não tenho aqui mais nenhuma pergunta que esteja a ver aqui no chat. O próximo tema que nós vamos falar vai ser na quinta-feira e vai ser sobre a meditação. Ok? Recomendo vivamente. Vou ver como é que me vou organizar. Se tivermos tempo, até podemos fazer uma pequena meditaçãozinha de 5 minutos só para perceberem o esquema de como eu medito e o porquê de meditar assim, porque eu já experimentei muitos tipos de meditação, até esta que pratico atualmente, que não deixei de meditar assim, ok? Com todas as outras que eu meditava, começava, passado uns meses fartava-me e largava, ok? O que é esta meditação que eu vos quero passar, o que é que ela tem de diferente? E é isso que eu na quinta-feira vou falar, ok? Tenho uma história muito engraçada para vos contar. Pronto, se tiverem dúvidas, escrevam nos comentários, está bem? Eu depois respondo. Espero que tenha sido útil. O livro vai ser muito interessante. Eu perdi mais de 2 anos no livro a escrevê-lo, ok? O livro chama-se O Poder Transformador do Jejum. É tal e qual o título do vídeo, ok? Vai ser editado pela editora Idiotec e vai estar na maior parte das livrarias do país. Vai ser um livrinho aí com umas 250 páginas, em que tem diferentes capítulos. O primeiro capítulo vai falar só sobre hábitos de vida, depois vai ter um a falar só sobre o jejum ao longo da história, outro que fala como fazer o jejum prolongado, outro jejum intermitente, e o último parágrafo fala do jejum mais num ponto de vista mental e espiritual. Ok? Pronto. Se tiverem alguma dúvida, escrevam, eu respondo assim que tiver tempo. Espero que tenham gostado, espero que tenha desmistificado muitas ideias acerca do jejum que muita gente tem, ok? Incentivo-vos a experimentar, a saltar algumas refeições, ok? Vejam como é que se sentem, se tiverem muitas queixas é porque realmente precisam. É como aquela frase que diz: eu devo meditar 20 minutos por dia, exceto se não tiver tempo. Se não tiver tempo, devo meditar 1 hora. O jejum é a mesma coisa, ok? Quanto mais sintomas temos quando paramos de comer é porque mais precisamos de meditar. Mais precisamos fazer jejum. Ok? Para quem está a perguntar, nas livrarias lá para setembro é quando está programado o lançamento. Ou então, aqui na Naturena, poderão adquirir o livro, claro. Está bem? Espero que tenham gostado. Obrigado e quinta-feira vemos cá outra vez.